Oi, meu nome é Nelson Rodrigues Ferreira. Eu, junto com a Sônia Coraza, fizemos esse livro aqui, Ping Pong Poético, e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, nós iniciamos mais um programa TV Call Center. E hoje nós temos aí a honra de conversar com uma das pessoas mais ou menos pioneiras na área de atendimento, tá? Um profissional aí que vai nas feiras e convenções, é abraçado lá por muita gente, porque é o grande Vlad Vilos. Como vai? Muito bom rever você. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. Ô Vlad, você que não envelhece aí, né? Desde quando começou aí os atendimentos, fala um pouquinho com os nossos internautas, um pouquinho onde você nasceu, né? Em outro país, né? Bacana. E um pouco da sua trajetória, né? Também. Ok. Bem, eu nasci, na verdade, na cidade de Alexandria, no Egito, né? Mas eu vim com 1 ano de idade para o Brasil, então sou brasileiro. Né? E os ensinamentos do Alexandre Grande vieram junto? Não, eu acabei deixando ele lá. E comecei, na verdade, minha carreira na área de telecomunicações em 86, né? Quando começou a despontar teleprocessamento. Então, de lá para cá, a gente percorreu aí todo esse caminho, aí, né? Passando por algumas empresas do tipo CID, Siemens, muitos fabricantes, né? Nortel, várias empresas aí, né? Que bacana. E você, quando que despontou em você a veia assim, eu sou vendedor? Na verdade, isso foi mais imposto do que me despertou. Eu pensei que era de você mesmo. Não, eu quando comecei minha carreira, como eu disse, em 86, mas como estagiário de vendas, porque na época só tinha essa oportunidade. Entendi. Mas aí, quando eu fazia estagiário, acharam que eu tinha um perfil técnico, eu fui para a área técnica. E daí, nessa questão do perfil técnico, ser uma pessoa técnica, depois, com o passar do tempo, me trouxeram para a área comercial, achando que eu tinha essa veia comercial. Mas é bacana pelo seguinte, você acabava fazendo uma venda consultiva. Naquela Porque época. muitas vezes o que acontecia era o seguinte, eles treinavam, contratavam um monte de vendedores, vendedoras, né? Bonita, tudo e tal. Só que chegava e recebia aquele treinamento com as unidades lá e tal. Aí falava da solução. Aí, se na reunião com o cliente tivesse uma pessoa da área técnica, ele começava a fazer umas perguntas e ela não sabia. Ela falou, bom, eu vou anotar aqui, depois eu trago a solução para você. E ficava até meio chato, porque o concorrente podia já trazer informações, dependendo da pressa daquela empresa, podia perder tempo. Então, você estando junto, você já fazia a venda consultiva. Porque quando eu comecei, eu fui para a área de suporte, hoje é pré-venda, mas antes era chamado de suporte técnico, e de lá eu fui para a área de vendas. Eu fazia o meu próprio suporte técnico, o meu próprio pré-venda. Né? Bacana. E aí foi nisso, né? Eu fui um precursor na área de vendas técnico, porque até então era isso mesmo, eram pessoas que eram mais comerciais. E de lá então a gente foi despontando tanto na área técnica quanto na área comercial, né? E misturando um pouquinho, né? Isso foi super oportuno e produtivo, porque a gente fica com um viés comercial e técnico, né? Evidentemente que algumas vezes a evolução tão grande da tecnologia, a gente precisa acompanhar um pouco. É verdade. E você tem acompanhado aí que hoje tem uma geração mais nova aí que capta bem as coisas. Então, nas reuniões assim, tem uma molecada lá que às vezes você fica pensando aí, sabe, mas tem algumas coisas. É verdade. Mas eu acho que essa mescla, né, essa composição, a gente precisa entender bem e aproveitar os pontos positivos dos dois. Né? E aí a gente consegue realmente, e sempre em busca, em prol de atender bem o cliente. Né? Pegar o que tem dessa juventude, que traz um valor bem diferenciado, e aí mobilidade, conhecimento técnico,
disposição, né, com uma expertise, com uma experiência, né, eu acho que essa soma realmente sempre é produtiva e traz bons resultados. Legal. Você começou a parte analógica lá, né? Depois começou vindo da digitalização. Isso. Como é que você sentiu assim, tinha que se adaptar, né? Eu acho que assim, né, do tempo quando eu comecei, protocolos, a gente falava de BSC3, SDLC, um protocolo antigo, não, e a gente vai ganhando. E as coisas era tudo no caderninho, né? É verdade. Então, o que eu estava dizendo é que, na verdade, eu passei por várias ondas, né, de transformação. E o que a gente tira de proveito disso é que a gente precisa conhecer mais o nosso público-alvo, conhecer o nosso cliente e se moldar para aquilo que o cliente precisa, não aquilo que a gente acha que é bom para o cliente. Exatamente. Né? Aquilo de fato que o cliente quer ouvir, aquilo que o cliente precisa. Então, a gente precisa entregar para ele aquilo que ele necessita. Eu sempre digo que a gente precisa sempre atender o cliente do nosso cliente, né? Para que ele seja satisfeito. Já aconteceu assim, você está numa reunião com o cliente, aí participa o pessoal da área de operação e traz umas coisas, e aí ele fala, você tem isso daqui? E aí fica ainda na dúvida, acho que faz. Sempre a gente acontece isso, né? Mas é como eu disse, eu acho que existe uma composição de trabalho, né? Muitas das vezes a gente até por ter um viés técnico, mas não conhece tudo, até evolução. Né? Uma operação. Mas a gente também tem que ter a forma adequada de se posicionar na frente do cliente e dizer para ele, olha, isso aqui eu preciso checar, isso eu não conheço, me dá uma oportunidade que eu vou trazer alguém mais técnico, né, para te apresentar. Né? Como eu disse antes, na verdade, a gente precisa sempre atender a expectativa do cliente. Então, se a gente pode não ter informação naquele momento, a gente tem que ter dentro de casa e trazer para o cliente. Verdade. Né? E você, Eduardo, você tem uma vantagem competitiva grande, porque você trabalhou em vários fornecedores, né? Sim. Então você sabe os pontos fortes e fracos. Então, é lógico que todos eles têm uma evolução, né? Mas assim, e mais ou menos também uma mescla do que eles podem oferecer para ter assim, uma análise do mercado melhor. De fato, Kennedy. Cada um tem o seu ponto positivo, cada um tem seu ponto negativo. Sim. Porém, o que é importante hoje é a gente conhecer a nossa fortaleza, né? A nossa força em relação ao nosso concorrente, né? E oferecer isso para o cliente. Evidentemente que sempre a gente busca, né, ter essa questão o diferencial que a gente tem, né? Sempre buscar fazer com que a empresa tenha um diferencial importante para o cliente. Perfeito. E esse foi uma das coisas que te ajudou na hora de você pensar uma empresa que tenha todas essas condições, né, de ofertar um bom trabalho, né, com assim, as facilidades, né, que os clientes precisam. Aí hoje o teu novo desafio é a área comercial da Tresco. Exatamente, é por isso que eu entrei na Tresco, né? A gente conhece o mercado, conheci a Tresco, vi que tem muito diferencial, é uma empresa especialista naquilo que faz. Eu diria que a seriedade, o cliente tem uma importância dentro da empresa que se difere diante de outras empresas, no meu ponto de vista, e foi por isso que eu aceitei o desafio, né? Mas é um desafio que colabora com toda a empresa, né? Que nos ajuda a buscar isso, né? Mas que, como a gente é comercial, a gente precisa ter as ferramentas adequadas. E a Tresco me dá isso, porque tem tecnologia, tem pessoas, tem serviço, tem produto, tem qualidade, tem a preocupação, tem um valor agregado que a gente procura. Isso fica fácil para a área comercial. Legal. Né? Não, e o que eu achei mais formidável na Tresco é o seguinte: normalmente você tem assim uma empresa, aí você tem os investidores, né, que contratam os executivos, né, presidente, diretoria, e só fica cobrando resultados. Né, então, aí na Tresco você tem um mundo real mesmo. Você tem os idealizadores como diretores, sim, tá? E eles sabem tocar dar o rumo certo aí. O E o objetivo é assim, o cliente tem que ser bem atendido. Exatamente.
Então isso também é um fator importante, né, na minha decisão de entrar na Tresto, né? E assim, e lá é muito bom porque a empresa não tem porta, né? As coisas são flexíveis, as coisas realmente são dinâmicas, você fala direto com o grupo de direção, com o sócio, com o comitê, e aí você consegue resolver rápido os assuntos. Problema sempre tem, mas o importante é saber como cada empresa administra esse Isso, porque se não tivesse problema, o mundo... Exato, não salva a gente, né? Exatamente, Mas essa é um ponto importante da flexibilização, né? Como eu disse também, sempre o cliente é muito importante dentro da empresa. Né? Que bacana. De quando eu te conheci até agora, né, que foram inúmeras empresas, sim. Eu acho que no mundo analógico sempre faltava alguma coisa de dados, né? Sabe, ou relatórios, ou alguma coisa assim. Depois você foi moldando para outras, né? Mas hoje em termos assim de informação rápida para o cliente, está melhor, né? Com certeza. Aquele negócio do relatório, você tinha que mandar alguém compilar e fica fazendo na mão e tudo mais, hoje é tudo muito rápido, né? Hoje está rápido. E na verdade o mercado exige isso, né? Verdade. Hoje não se tem mais tempo. Você vê que antigamente o cliente esperava você demorar um pouquinho para retornar para ele. Cliente ou qualquer um, né? Parceiro, enfim. Mas hoje ele te pede pelo WhatsApp e daqui 5 minutos você tem que dar uma posição. Né? Então essa agilidade, você tem que gerar ferramentas para compensar e para apoiar essa agilidade. Se você não tiver, você não tem agilidade. Perfeito. E você vê que coisa, os robozinhos aí entraram com a linha. Exatamente. Então, e a gente vê o quanto, quando você vai visitar um cliente, né, ou quando você conversa com o cliente, a solução que a gente dá para o cliente, ele fica muito encantado, porque aquilo traz um valor, aquilo traz uma resolução do problema dele. Você fala com a gente digital. A Tresto tem uma coisa bem bacana, que eu vejo diferente do que outros, que é a preocupação de ajudar o cliente a fazer o fluxo dele, o fluxo desse agente digital. Esse robô não é simplesmente fazer e colocar lá, né? Mas é atender a expectativa do que o cliente dele precisa, né? Então, de que forma isso vai ser feito, que qualidade, como é que é esse teste. A gente tem uma área de VUI lá muito importante para a gente, que é um diferencial significativo. Legal. E o que você falou é importante. Aquelas coisas muito corriqueiras, as máquinas conseguem ajudar. Mas o diferencial é do ser humano. Isso, exatamente. O ser humano, que aquelas coisas importantes lá tem que ser resolvidas, tem que ser pelo humano. Sim, sem dúvida. Perfeito. Vladimir Urso, mais uma vez, gratidão aí por eu que agradeço estar com você, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, dos seus contatos também. Tá bem. Quero agradecer a participação, né? É muito importante a gente estar aqui, te agradeço, né, esse tempo. A Tresto, o site dela é tresto.com.br. Entre no site, lá tem uma experiência que você pode fazer dos nossos agentes digitais, entender um pouquinho, e estamos à disposição, né, daquilo que precisar. Tá bom? Muito sucesso aí. Eu agradeço, muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a esse poderoso vendedor, né, conhecedor de telecomunicações, de atendimento ao cliente, Vladimir Urso, nós damos mais um TV Call Center. Um grande abraço e até a próxima.